nome é Frida Hollenbeck e tenho uma história incrível para contar. Sabe quando a gente acha que conhece tudo sobre a vida e a morte? Pois é, eu também achava. Mas aos 30 anos meu mundo virou de cabeça para baixo de um jeito que eu nunca imaginei que fosse possível. Antes de tudo acontecer, eu era só mais uma mãe solteira tentando dar conta do recado. Minha filha, Katrin, tinha só 3 anos na época. A gente morava em Munique e, olha, não era fácil não. Eu me desdobrava em 2 empregos para conseguir pagar as contas e dar uma vida decente para minha pequena. Era uma correria sem fim, sabe? Acordava cedo, deixava a Katrin na creche, corria para o primeiro trabalho, depois para o segundo, pegava ela de volta, fazia jantar, dava banho, colocava para dormir, e quando eu finalmente deitava a cabeça no travesseiro, já estava mais do que exausta. Olhando para trás agora, eu vejo que estava vivendo no automático. Não tinha tempo para pensar na vida, nos sonhos que eu tinha quando era mais nova. Era só sobrevivência mesmo. E felicidade parecia algo tão distante que eu nem lembrava mais como era. Mas aí, numa noite que parecia igual a todas as outras, tudo mudou. Foi como se o universo tivesse decidido me dar um sacode, sabe? E olha, que sacode! Desde então, minha visão sobre a vida, a morte e tudo que tem no meio nunca mais foi a mesma. O que eu vou contar para vocês agora pode parecer loucura. Tem horas que até eu mesma duvido se tudo isso realmente aconteceu. Mas aí eu lembro das sensações, do que eu vi, do que eu senti. E não tem como negar. Foi real. E mudou completamente quem eu sou. Então, se preparem. Porque a história que eu vou contar não é das comuns. É uma jornada que começou com dor e medo, passou por lugares que eu nem sabia que existiam, e terminou. Bom, na verdade, acho que ainda não terminou. Porque depois do que eu vivi, percebi que a vida é muito mais do que a gente imagina. E que talvez, só talvez, a morte não seja o fim de tudo. Tudo começou numa manhã de sábado. Eu estava na cozinha preparando o café da manhã para Katrin, quando de repente senti uma dor no peito. Mas não era uma dorzinha qualquer, não. Era como se alguém tivesse enfiado uma faca bem no meio do meu peito e tivesse girando. Fiquei sem ar, as pernas bambas, suando frio. Na hora pensei, meu Deus, tô tendo um ataque cardíaco. O pânico tomou conta de mim. Olhei para Katrin, que estava sentadinha na cadeirinha dela, toda inocente, sem entender o que estava acontecendo. E aí bateu o desespero de verdade. Não podia deixar minha filha sozinha no mundo. Com muito esforço consegui ligar para minha vizinha. Ela veio correndo e ficou com a Katrin enquanto eu ia para o pronto-socorro. Cheguei lá me sentindo péssima, achando que ia desmaiar a qualquer momento. Mas sabe o que o médico me disse? Que provavelmente era só estresse, que eu estava exagerando. Mandou eu voltar para casa e descansar. Voltei para casa me sentindo uma idiota. Será que eu estava ficando maluca? Mas a dor não passava. Fiquei o dia todo meio zonza, com uma sensação estranha. À noite, depois de colocar a Katrin para dormir, desabei na cama. Tava exausta, mas não conseguia dormir. A dor tinha diminuído, mas ainda estava lá. E junto com ela, veio um mal-estar que eu nunca tinha sentido antes. Fiquei horas rolando na cama, inquieta. Tinha uma sensação de que algo ia acontecer, mas não sabia o quê. Era como se meu corpo tivesse me avisando. Se prepara porque vem coisa grande por aí. E veio mesmo. No meio da madrugada acordei de repente. A dor no peito tinha voltado com tudo. Tentei me levantar, mas não consegui. Era como se meu corpo pesasse 1 tonelada. E aí, bom, aí começou a parte mais maluca de toda essa história. De repente senti uma leveza estranha. Era como se todo o peso do meu corpo tivesse sumido. Abri os olhos e... Gente, vocês não vão acreditar. Eu estava flutuando. Isso mesmo, flutuando acima da minha própria cama. Olhei para baixo e vi meu corpo lá, deitado, imóvel. Foi a coisa mais bizarra que já aconteceu comigo. No começo fiquei em pânico, pensei. Pronto, morri? É isso. Mas aí percebi que ainda conseguia pensar. Ainda era eu mesma. Só que fora do meu corpo.
Era como se eu fosse feita de ar, sabe? Podia me mover só pensando. Comecei a flutuar pelo quarto. Passei pela parede como se ela nem existisse e fui parar na sala. Tudo parecia diferente visto daquela altura. Os móveis, os quadros na parede, até as plantas. Era como se eu estivesse vendo tudo pela primeira vez. Fiquei um tempo ali, flutuando, tentando entender o que estava acontecendo. Será que eu estava sonhando? Mas parecia tão real. Conseguia ver cada detalhe da sala, ouvir o tic-tac do relógio na parede. Até sentia o cheiro do café que tinha ficado na cafeteira. E aí, de repente, senti como se algo estivesse me puxando. Era uma força suave, mas constante, me levando em direção à porta da frente. Não conseguia resistir. Era como se meu novo corpo de energia soubesse para onde ir. Passei pela porta como se ela fosse feita de fumaça. Lá fora, a noite estava clara, com um céu cheio de estrelas. Nunca tinha visto Munique daquele jeito. As ruas vazias, as luzes da cidade brilhando ao longe. Era lindo e assustador ao mesmo tempo. Continuei flutuando, subindo cada vez mais alto. Podia ver os telhados das casas, as árvores do parque, o rio serpenteando pela cidade. E o tempo todo aquela sensação de que estava sendo guiada para algum lugar. Foi quando eu vi. No alto, bem acima da cidade, havia uma luz. Não era como nada que eu já tinha visto antes, era brilhante, mas não machucava os olhos. E emanava uma sensação de paz, de amor incondicional. Senti que era lá que eu deveria ir. Comecei a subir em direção à luz. Quanto mais perto eu chegava, mais eu me sentia em paz. Todo o medo, toda a ansiedade que eu carregava, tudo isso foi ficando para trás. Era como se eu estivesse voltando para casa depois de uma longa viagem. Mas então, algo mudou. Enquanto eu subia em direção àquela luz maravilhosa, algo me fez parar. Foi como se alguém tivesse gritado meu nome, só que sem som. De repente me lembrei da Catrin. Minha filhinha estava dormindo no quarto ao lado, sem saber que a mãe dela estava... O quê? Morrendo. Naquele momento senti um puxão forte. Era como se um elástico gigante estivesse preso em mim e alguém o tivesse soltado. Comecei a ser puxada de volta, cada vez mais rápido. Passei voando pela cidade, pelo nosso prédio, atravessei as paredes do apartamento. Quando dei por mim, estava de volta ao meu quarto, flutuando acima do meu corpo. Olhei para mim mesma deitada na cama e senti medo. E se eu não conseguisse voltar? E se ficasse presa nessa forma etérea para sempre? Mas algo dentro de mim sabia o que fazer. Comecei a descer lentamente em direção ao meu corpo. Conforme me aproximava, sentia uma pressão cada vez maior. Era como tentar entrar numa roupa muito apertada. E o barulho? Gente, era ensurdecedor, como um zunido elétrico misturado com o som de 1000 abelhas. Quando finalmente entrei de volta no meu corpo, foi como levar um choque. Meus olhos se abriram de repente e eu dei um suspiro profundo, como se tivesse ficado muito tempo embaixo d'água. Meu coração batia tão forte que parecia que ia sair pela boca. Fiquei ali, deitada, sem conseguir me mexer por um bom tempo. Minha cabeça girava, tentando processar tudo o que tinha acontecido. Será que tinha sido real? Ou só um sonho muito, muito louco? Aos poucos fui me acalmando. O sol já estava nascendo e eu podia ouvir os primeiros pássaros cantando lá fora. Tudo parecia tão... normal, como se nada tivesse acontecido. Mas eu sabia que algo tinha mudado. Dentro de mim alguma coisa era diferente. Era como se eu tivesse visto além do véu que separa este mundo do outro. E essa experiência ia mudar minha vida para sempre. Nos dias que se seguiram àquela noite maluca, eu fiquei meio que em choque. Era difícil voltar para a rotina normal depois de ter experimentado algo tão fora deste mundo. Levantava de manhã, fazia café, levava a Catrin para a creche, ia trabalhar. Tudo igual a antes. Mas eu não era mais a mesma. Tinha horas que eu me pegava olhando para o nada, relembrando cada detalhe daquela experiência. A sensação de flutuar, a visão da cidade lá embaixo,
Aquela luz maravilhosa. Era como se eu tivesse um segredo enorme que não podia contar para ninguém. Tentei falar sobre isso com uma amiga. Sabe o que ela fez? Riu e disse que eu devia ter comido algo estragado, que tinha sido só um sonho maluco. Depois disso, decidi ficar quieta. Quem ia acreditar numa história dessas? Mas mesmo sem poder compartilhar, eu sentia que algo tinha mudado dentro de mim. Comecei a ver o mundo de um jeito diferente. As coisas que antes me estressavam tanto, o trânsito, as contas para pagar, as pessoas mal-humoradas no trabalho, agora pareciam tão pequenas. Era como se eu tivesse ganhado uma nova perspectiva. E tinha mais. Comecei a sentir coisas que nunca tinha sentido antes. Era como se meus sentidos estivessem mais aguçados. Às vezes, eu podia jurar que sentia a energia das pessoas ao meu redor. Conseguia perceber quando alguém estava triste ou preocupado, mesmo que não demonstrasse. Também comecei a ter sonhos muito vívidos. Sonhos que pareciam mais reais que a própria realidade. Em alguns deles, eu voltava àquele estado de flutuação, viajava para lugares que nunca tinha visto antes. Acordava desses sonhos me sentindo renovada, como se tivesse passado por algum tipo de cura. Mas nem tudo eram flores. Tinha dias que eu me sentia completamente perdida. Afinal, como você continua vivendo normalmente depois de uma experiência dessas? Era como se eu tivesse um pé neste mundo e outro no... Bem, no que quer que fosse aquele lugar para onde eu quase fui. Foi nessa época que comecei a me afastar um pouco das pessoas. Não por mal, mas era difícil me conectar com quem não tinha passado pelo que eu passei. Preferia ficar sozinha tentando entender o que tinha acontecido comigo e o que isso significava para minha vida dali para frente. Mal sabia eu que aquela experiência de quase morte era só o começo. O universo ainda tinha muito mais surpresas guardadas para mim. Umas semanas depois daquela noite maluca, eu estava no quarto da Catrin, trocando a fralda dela. Era fim de tarde, o sol já estava se pondo, e o quarto tinha aquela luz dourada, sabe? De repente senti um arrepio na nuca. Aquela sensação de que tem alguém te observando. Olhei para o lado e quase caí para trás. Ali, parada do outro lado do berço, estava minha avó. Isso mesmo, minha oma Helga, que tinha falecido há mais de 10 anos. Ela estava igualzinha a como eu lembrava. Cabelo branco preso num coque, aquele avental florido que ela adorava e o sorriso mais doce do mundo. No começo, achei que estava ficando maluca de vez. Esfreguei os olhos, pisquei várias vezes, mas ela continuava lá. Não era sólida como uma pessoa normal. Era mais como uma imagem meio transparente, sabe? Como se fosse feita de luz. O mais louco é que eu não senti medo. Pelo contrário, foi como se uma onda de calma e amor tivesse me envolvido. A Oma Helga não falou nada, só ficou ali, sorrindo para mim e para Catrin. E eu juro que vi ela fazer um carinho na cabeça da minha filha, mesmo sem tocar nela de verdade. Fiquei paralisada, sem saber o que fazer. Uma parte de mim queria correr e abraçar minha avó. Outra parte achava que se eu me mexesse ela ia desaparecer. Então fiquei ali, olhando para ela com lágrimas escorrendo pelo rosto. Não sei quanto tempo ficamos assim. Podiam ter sido minutos ou horas. O tempo parecia não existir naquele momento. Aos poucos a imagem da Oma Helga foi ficando mais fraca, até sumir completamente. Quando ela se foi, senti como se tivesse perdido ela de novo. Peguei a Catrin no colo e fiquei abraçada com ela, chorando baixinho. Não era um choro de tristeza, sabe? Era mais de alívio, eu acho. Depois daquele encontro com minha avó, as coisas ficaram ainda mais estranhas. Era como se uma porta tivesse sido aberta e agora eu estava sensível a um monte de coisas que antes passavam batido. Uma noite eu estava deitada na minha cama pensando na vida. A Catrin já tinha dormido e o apartamento estava num silêncio total. De repente, senti como se alguém tivesse sentado na beirada da cama. Abri os olhos esperando ver alguma coisa, mas não tinha nada lá. Pelo menos nada que eu pudesse ver com os olhos. Mas eu sentia. Era uma presença forte, reconfortante.
E então ouvi uma voz. Não com meus ouvidos, sabe? Era como se a voz tivesse falado direto dentro da minha cabeça. Era suave, gentil, e dizia: tudo vai ficar bem, Frida. Você não está sozinha. Nessa hora, lembrei de uma amiga minha, bem religiosa, que sempre dizia para eu orar para Jesus quando tivesse com medo. Nunca fui muito de igreja, mas naquele momento parecia a coisa certa a fazer. Então fechei os olhos e comecei a rezar. Foi meio desajeitado no começo, eu nem sabia direito o que dizer. Mas aí as palavras começaram a fluir. Enquanto eu rezava, comecei a ver uma luz. Não era como a luz que eu tinha visto naquela noite da experiência de quase morte. Era diferente, mais suave, mais próxima. Era como se fosse uma pessoa feita de luz pura. E essa figura de luz fez algo que eu nunca vou esquecer. Ela esticou a mão e afastou o que parecia ser uma nuvem escura que estava pairando sobre mim. Eu nem tinha percebido que essa nuvem estava lá, mas quando ela foi embora, senti como se um peso enorme tivesse saído das minhas costas. A sensação de paz que veio depois disso, cara, não dá nem para explicar. Era como se pela primeira vez na vida, eu tivesse certeza absoluta de que tudo ia ficar bem. Todos os medos, todas as preocupações que eu carregava, simplesmente sumiram. Fiquei nesse estado de graça por um bom tempo. Quando finalmente voltei para o quarto, percebi que tinha lágrimas escorrendo pelo meu rosto. Mas eram lágrimas de alegria, sabe? De gratidão. Naquela noite, dormi melhor do que tinha dormido em anos. E acordei no dia seguinte me sentindo transformada. Como se tivesse passado por uma espécie de limpeza espiritual. A partir dali, comecei a ver o mundo com outros olhos. E esse foi só o começo da minha jornada espiritual. Conforme os dias foram passando, eu comecei a me acostumar com essas experiências malucas. Elas não aconteciam toda hora, mas quando aconteciam, uau! Cada uma era única e especial do seu jeito. Mas teve uma noite que foi diferente de todas as outras. Eu estava deitada na cama, quase pegando no sono, quando senti aquela sensação familiar de leveza. Ah, pensei. Lá vamos nós de novo. Mas dessa vez, em vez de flutuar pelo apartamento, foi como se eu tivesse sido transportada para outro lugar. De repente me vi num campo lindo. Gente, era de tirar o fôlego. Grama verde e macia até onde a vista alcançava, flores coloridas por todo lado, e um céu tão azul que parecia irreal. O ar era puro, fresquinho, cheio do perfume das flores. Comecei a andar por esse campo, sentindo a grama nos meus pés. Eu estava descalça por algum motivo. E aí no horizonte vi algumas pessoas. Fui me aproximando, curiosa para ver quem eram. E quando cheguei perto, meu Deus do céu! Era a Catrin. Só que não era mais minha menininha de 3 anos. Era uma mulher adulta, linda, radiante. Devia ter uns 30 anos mais ou menos. E ela não estava sozinha. Estava rodeada por uma família, um homem que devia ser seu marido, algumas crianças correndo e brincando. Todos pareciam tão felizes, tão em paz. E sabe quem mais estava lá? Eu, quer dizer, uma versão mais velha de mim. Eu devia ter uns 60 anos nessa visão. Tava com os cabelos grisalhos, algumas ruguinhas no rosto, mas me senti linda. E o mais importante, eu parecia feliz, serena. Como se todos os problemas do mundo não existissem mais. Fiquei ali observando essa cena. Era como se estivesse vendo um filme do futuro. Um futuro onde tudo deu certo, onde todos os sacrifícios e lutas valeram a pena. Não sei quanto tempo fiquei nesse lugar. Podia ter sido minutos ou horas. Mas quando voltei para o meu corpo na minha cama, trouxe comigo uma sensação de esperança. Uma certeza de que, não importa o quão difíceis as coisas possam parecer agora, no final, tudo vai ficar bem. Essa visão do futuro foi como um presente. Me deu força para continuar, para enfrentar os desafios do dia a dia. Porque agora eu sabia que havia algo maravilhoso me esperando lá na frente. Depois de todas essas experiências malucas,
Eu não podia simplesmente voltar para minha vida normal e fingir que nada tinha acontecido. Tinha um monte de perguntas martelando na minha cabeça. O que era tudo aquilo? Por que estava acontecendo comigo? O que significava? Comecei a pesquisar feito louca. Lia tudo o que encontrava sobre experiências de quase morte, viagens astrais, espiritualidade. Passei a frequentar grupos de estudo, palestras sobre o assunto. Às vezes me sentia meio boba, sabe? Como se tivesse virado uma daquelas pessoas excêntricas que acreditam em duendes e discos voadores. Mas não podia negar o que tinha vivido. Era real demais para ser ignorado. E quanto mais eu aprendia, mais as coisas começavam a fazer sentido. Descobri que muita gente já tinha passado por experiências parecidas com a minha, que existiam estudos sérios sobre o assunto. Comecei a meditar também. No começo era difícil. Ficava inquieta, minha mente não parava de tagarelar. Mas com o tempo fui pegando o jeito. E cara, que diferença fez na minha vida. Era como se eu tivesse descoberto uma fonte secreta de paz dentro de mim. Meus hábitos foram mudando aos poucos. Parei de comer carne, não sei bem porquê. Simplesmente não me atraía mais. O álcool e o cigarro, que antes eram meus companheiros nas noites de estresse, ficaram para trás. Meu corpo parecia pedir uma vida mais saudável. O mais difícil foi lidar com as outras pessoas. Alguns amigos começaram a me achar estranha. Frida, você tá diferente, diziam. E eu tava mesmo. Mas como explicar para eles? Tentei algumas vezes, mas a maioria me olhava como se eu tivesse pirado de vez. Acabei me afastando um pouco da vida social. Não por mal, mas porque me sentia deslocada. Era como se eu tivesse visto algo que a maioria das pessoas não via. E isso criava uma espécie de barreira. Mas nem tudo era isolamento. Comecei a conhecer pessoas novas, gente que estava na mesma busca que eu. Era reconfortante poder conversar abertamente sobre minhas experiências, sem medo de ser julgada. E a Catrin? Bom, ela era pequena demais para entender o que estava acontecendo com a mãe. Mas acho que sentia a diferença. Ficou mais carinhosa, mais grudada em mim, como se soubesse que eu estava passando por algo importante. Foi uma época de muitas mudanças, de muito aprendizado. Às vezes eu me sentia perdida, confusa, mas no fundo sabia que estava no caminho certo. Que todas aquelas experiências tinham um propósito, e eu estava determinada a descobrir qual era. Já se passaram alguns anos desde aquela noite que mudou tudo. Olhando para trás, é difícil acreditar em tudo o que aconteceu. A Frida de antes, aquela mãe solteira, estressada e sem tempo para nada, parece uma pessoa completamente diferente. Hoje, me sinto em paz. Não que a vida tenha ficado mais fácil, sabe? Ainda tenho contas para pagar. Ainda me preocupo com a Catrin, que já tá uma mocinha, acredita? Mas a forma como lido com tudo isso mudou completamente. Aquela experiência de quase morte foi só o começo. Foi como se tivesse aberto uma porta para um mundo novo, cheio de possibilidades que eu nem imaginava que existiam. As visões, os encontros espirituais, tudo isso virou parte da minha vida. Não acontece todo dia, mas quando acontece, é sempre especial. Aprendi a confiar mais no universo, a acreditar que existe algo maior nos guiando. Isso não quer dizer que eu fiquei parada esperando as coisas acontecerem. Pelo contrário, me sinto mais ativa, mais disposta a fazer a diferença no mundo. Minha relação com a Catrin ficou ainda mais forte. Acho que toda essa jornada me ensinou a ser uma mãe melhor, mais presente. Tento passar para ela os valores que aprendi, mas sem forçar nada. Quero que ela encontre seu próprio caminho. No trabalho, as pessoas notam a diferença. Dizem que eu tenho uma energia boa, que transmito calma. Alguns até me procuram para pedir conselhos. É engraçado como a gente acaba virando uma espécie de farol para os outros sem nem perceber. Ainda tenho momentos de dúvida, claro. Tem dias que acordo e penso: será que tudo isso realmente aconteceu? Não tô ficando maluca? Mas aí lembro de tudo que vivi, de como me sinto agora e a dúvida passa. O mais importante é que não tenho mais medo da morte. Não que eu queira morrer longe disso. Amo a vida e quero viver cada momento.
Mas agora sei que a morte não é o fim. É só uma passagem para algo diferente. Se eu pudesse dar um conselho para quem está passando por algo parecido, seria: não tenha medo. Abra seu coração e sua mente. Existe muito mais nessa vida, e além dela, do que a gente imagina. Minha jornada está longe de terminar. Na verdade, sinto que tô só no começo. Não sei o que o futuro reserva, mas agora encaro cada dia como uma nova aventura. E sabe de uma coisa? Tô adorando cada minuto disso.